Capítulo 4. O terror da obrigação total. Diagnóstico 2. Você está tentando fazer o que Deus não espera de você. Já lhes falei sobre algumas das formas em que eu estive super ocupado enquanto cursava o seminário. Mas eu não falei de todas as coisas boas que eu queria e não tinha tempo de fazer. Meu tempo de seminário foi muito agradável, com bons amigos, bons livros e mais, Mario Kart do que eu jamais esperava. Foi uma ótima fase da minha vida. Mas também foi um tempo em que eu me sentia sobrecarregado, não por todas as coisas boas que eu estava fazendo, mas por tudo de bom que eu poderia estar fazendo. Meu tempo de colégio e de faculdade também foi de muitas oportunidades, mas no seminário todas as oportunidades eram. Isto é o que o bom cristão tem de fazer. Eu me esforçava ao máximo, mas não conseguia ir a todas as reuniões na capela e nem aproveitar as palestras de todos os pregadores especiais que apareciam. Eu não ia a todas as reuniões de louvor e adoração e nem a todo simpósio teológico. Não pude aproveitar as vantagens de assistir a todos os eventos promovidos pela Comissão de Evangelismo e a única vez que eu fui até a cidade de Salem para fazer um evangelismo na rua Halloween, eu me senti horrível mais tarde, por não conseguir compartilhar a minha fé com nenhuma das bruxas bêbadas que encontrei. Frequentei muitas reuniões de oração no seminário, mas nem metade das que alguns amigos conseguiam frequentar. Era apaixonado por missões da Janela 1040, mas não tão apaixonado quanto meus colegas que já tinham servido lá. Eu sabia da importância do ministério com jovens, mas não estava dando a minha vida por adolescentes em alto risco, como faziam alguns dos meus colegas. Simplesmente eu não conseguia obter entusiasmo suficiente por todas as boas causas bem à minha frente. Não conseguia nem orar por todas essas boas causas. Parece que me faltavam condições espirituais para fazer tudo o que era necessário fazer pelos perdidos, pelas nações e pela glória de Deus. Fazer mais para Deus. Entendo que existem pessoas preguiçosas que precisam tornar-se radicais por Jesus. Entendo que existe muita gente sovina com seus recursos ou que desperdiçam tempo assistindo televisão. Sei que existem muitos cristãos em nossas igrejas que ficam sentados, nada fazendo, que precisam do desafio de não desperdiçar as suas vidas. Sou profundamente grato a pregadores e escritores que nos desafiam a arriscar tudo e fazer a vida ter um valor eterno. Conheço muitos cristãos sonolentos que precisam de um chamado para acordar. Porém, conheço também muitos, como eu, que sentem facilmente a responsabilidade, que se sentem mal por não conseguir fazer mais do que fazem. Eu era menino no ensino fundamental, sempre pronto para responder a cada pergunta da professora. Eu me candidatava às coisas só porque elas estavam sendo oferecidas. Eu fiz uma classe extra na faculdade só por garantia. Nunca perdi uma aula na faculdade e teria me sentido mal se perdesse qualquer culto da capela. Fiz o exame de ACT, semelhante ao Enem, somente para praticar, um ano antes do simulado do ACT, que foi um ano antes de realmente fazer a dita prova. Por todas as razões, orgulho, diligência, personalidade, as oportunidades muitas vezes me pareciam obrigações. Certamente eu não sou único assim. Com certeza existem muitos cristãos terrivelmente ocupados, porque desejam sinceramente ser obedientes a Deus. Ouvimos sermões que nos deixam sentindo culpa por não orar mais. Lemos livros que nos convencem a fazer mais pela fome no mundo. Conversamos com amigos que nos inspiram a dar mais, ler mais, testemunhar mais. As necessidades nos parecem tão urgentes. São tão poucos os obreiros, se nós não fizermos nada, quem vai fazer? Queremos nos envolver, queremos fazer diferença, queremos fazer o certo, que é esperado de nós, mas simplesmente parece não haver tempo para tudo. Coisa número 1 e coisa número 2, e coisa 3 e coisa 4. A Bíblia é um livro grande e tem muita coisa nela. Sendo assim, a Bíblia fala muito sobre os pobres,
sobre o casamento, sobre filhos, sobre evangelização, sobre missões, sobre justiça. Fala muito sobre muita coisa. Quase qualquer cristão pode defender que a sua coisa deva ser a coisa mais importante, ou pelo menos uma das coisas mais importantes da vida. É fácil a pregadores e líderes, ou mesmo velhos amigos crentes, baterem na tecla do mais. Temos de orar mais, dar mais, ser mais hospitaleiros, compartilhar mais a nossa fé, ler mais a nossa Bíblia, ser voluntário com mais frequência. Talvez por eu ser do tipo A, ou dirigido pelo cérebro da esquerda, ou mais trabalhador, ou ESTJ, nota N do E. Estas siglas identificam os tipos de personalidade conforme definição de C.G. Jung. Extroversão, sensação, pensamento e julgamento. Continuando. Ou um bom pastor ou pecador que quer mais é agradar as pessoas, eu sinto esses imperativos de mais intensamente. E por essa razão é que os mandamentos não farás são como uma brisa fresca. Não matarás. Isso é difícil se levarmos a sério o nível do coração. Ver Mateus 5, de 21 a 26. Porém, não preciso colocar o sexto mandamento na minha lista de coisas que tenho de fazer. Não exige que eu comece uma ONG sem fins lucrativos ou gaste mais uma noite longe de minha família. Eu apenas, e só isso, preciso mortificar as obras da carne, morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Não matar alguém, não adulterar, não tomar o nome de Deus em vão, não são mandamentos fáceis de cumprir, mas não me arrasam. Fazer alguma coisa sobre a crise mundial e AIDS, ajudar o sem-teto, trazer a água a um vilarejo pobre do Nordeste, essas coisas me dominam, junto com alguns conselhos que recebo sobre o ministério pastoral. Certifique-se de fazer pelo menos algumas horas de aconselhamento por semana. Certifique-se de estar trabalhando para desenvolver líderes toda semana. Certifique-se de estar fazendo discipulado individual toda semana. Certifique-se de estar evangelizando algumas horas a cada semana. Certifique-se de reservar pelo menos meio dia de leitura a cada semana. Certifique-se de gastar tempo toda semana no estudo de grego e de hebraico. Quem é suficiente para essas coisas todas? E isso sem contar as crises humanitárias e o serviço comunitário. Sei que a Bíblia diz muita coisa a respeito das viúvas e dos órfãos. Mas o que eu faço? Por onde eu começo? Onde encontro tempo? Como é possível cumprir todas essas obrigações? Tenho um emprego de tempo integral e 5 filhos. Procuro ser generoso com o meu dinheiro, compartilhar a minha fé, fazer culto doméstico mais do que não fazer o culto doméstico, levar a minha esposa para um encontro gostoso pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Eu tento responder às necessidades da minha igreja e procuro orar pelos pobres e pelos perdidos. Será possível que Deus não esteja pedindo que eu faça algo pelo tráfico sexual? Acalmar o homem doido que está lá dentro. Antes que você pense que eu sou um doido varrido e grite, médico, cura-te a ti mesmo, deixe que eu me apresse em acrescentar. Eu compreendo o Evangelho. Sei que toda essa conversa sobre o que eu deveria estar fazendo ou poderia estar fazendo não é salutar. Sei disso. E na verdade eu estou muito bem. Não estou prestes a uma avaria ou um colapso nervoso. Não me sinto pressionado a manter a Terra girando em volta do próprio eixo. Na maioria dos dias, eu não me culpo por todas as coisas que eu não consigo fazer. Mas chegar ao ponto onde a consciência possa descansar é um processo lento. Eu acho que a maioria dos cristãos escuta esses chamados urgentes a fazer mais, ou pelo menos sentem internamente, e aprendem a viver com um senso de culpa de baixo nível, causado pelo não fazer o suficiente. Sabemos que sempre podemos orar mais, dar mais, evangelizar mais,
E assim nos acostumamos a viver em estado de leve decepção conosco. Mas não foi assim que o apóstolo Paulo viveu, em 1 Coríntios 4,4. E também não é como Deus quer que vivamos, em Romanos 12, de 1 a 2. Nota: veja meu capítulo O Prazer de Deus e a Possibilidade da Piedade, em A Brecha em Nossa Santidade. São José dos Campos, SP, Editora Fiel, 2013. Ou temos culpa de pecados como avareza, egoísmo, idolatria, e precisamos nos arrepender, ser perdoados e mudar, ou então alguma outra coisa está acontecendo. Tem levado vários anos, muita reflexão e muita ocupação desnecessária para que eu entenda que, no que diz respeito às boas causas e boas obras, faça mais ou obedeça, não é a única coisa a dizer. Eis alguns pensamentos que me ajudaram a sair de debaixo do terror da obrigação total. 1. Eu não sou Cristo. O sermão de formatura para minha classe de graduação do seminário foi trazido por Gordon Ungenberger, da igreja Parker Street, de Boston. Foi baseado nas palavras de João Batista. Confesso livremente que não sou o Cristo. O ponto principal de Ungenberger para o grupo de pastores, que logo seriam ordenados, era simples. Você faz parte da festa de casamento, mas não é o noivo, não é o Messias e nem tente ser. Junto com o credo apostólico, a confissão de fé belga e a de Westminster, certifique-se de que você confesse a declaração de João Batista: eu não sou o Cristo. Ainda hoje eu tenho uma cópia desse sermão, e eu escuto sempre que consigo um toca-fitas. Nosso senso messiânico de obrigação seria muito avaliado se confessássemos com maior regularidade aquilo que não somos. 2. Existe uma boa notícia. Também fui ajudado quanto à minha ocupação desenfreada no seminário, pela leitura de um pequeno livro de Tim Dearborn, de nome Beyond the Dead, A Passion for Christ, A Heart for Mission. Além do dever, paixão por Cristo, oração por a missão. Dearborn é um diretor de fé em desenvolvimento da World Vision, Visão Mundial. Defende que, por muito tempo, a igreja tem motivado as pessoas a missões pelas notícias de catástrofes naturais, complexos desastres humanitários, grupos de povos não alcançados e minorias oprimidas e exploradas. Temos recebido estatísticas e histórias sobre as condições tristes do mundo. As boas novas da morte e ressurreição de Cristo, diz Dearborn, têm se tornado em más notícias sobre todos os problemas do mundo e quanto temos de fazer a mais para endireitar as coisas. O que levamos para casa é servir mais, dar mais, importar-se mais e fazer mais. Dearborn lembra-nos de que o Evangelho é a boa nova de grande alegria e que Deus é a única esperança para o mundo. 3. Importar-se não é o mesmo que fazer. Na Conferência de Missões de Lausanne, em 2010, John Piper declarou que devemos nos importar com todo sofrimento, especialmente o sofrimento eterno. Ele escolheu com cuidado a palavra importar. Não queria dizer que tenhamos de fazer algo quanto ao sofrimento, porque nós não podemos fazer alguma coisa sobre tudo, mas podemos nos importar. E isto significa que, quando ouvimos falar de pobreza arrasadora ou legalização do aborto ou analfabetismo bíblico, não somos indiferentes. Pensamos e sentimos que essas coisas não deveriam ser assim. Nem todos nós seremos impactados do mesmo modo por todas as questões, mas existem questões sobre as quais todos nós deveríamos nos sensibilizar. Algumas coisas que devem, pelo menos, apertar o nosso coração e nos levar a orar. Não dar a mínima quanto à escravatura sexual não é opção para o cristão. Não fazer algo diretamente para combater especificamente este mal é uma opção. Temos diferentes dons e diferentes chamados. Todo cristão tem de estar preparado para dar razão da esperança que tem
1 Pedro 3,15. Mas nem todo mundo vai fazer evangelização nas ruas. Todo cristão deverá estar envolvido na grande comissão, mas nem todos se mudarão para outra terra além mar. Todo cristão deve se opor ao aborto, mas nem todo mundo vai adotar uma criança ou ser voluntário em um centro de apoio aos que sofrem por gravidez de risco. Precisamos de cristãos que gastem suas vidas melhorando as escolas em bairros carentes e cristãos que sonham fazer com que grandes livros teológicos sejam traduzidos para a língua polonesa. Precisamos também de crentes que não façam as pessoas se sentirem culpadas e que elas mesmas não se sintam culpadas quando um de nós segue alguma paixão diferente daquela seguida por outros. Eu leio e escrevo bastante. Isso é o que eu faço bem. Mas não quer dizer que alguém deva sentir-se mal por não ler e escrever tanto quanto eu. Você tem os seus próprios dons e chamado. Temos de estar bem com o fato de que outros cristãos realizam certas coisas boas, melhor e com maior frequência do que nós. 5. Lembre da igreja. O único trabalho que absolutamente tem que ser feito no mundo é a obra de Cristo. Por ser a obra de Cristo, ela será realizada por meio do corpo de Cristo. A igreja, reunida para adoração aos domingos e espalhada por meio de seus membros durante a semana, é capaz de fazer exponencialmente mais do que qualquer um de nós sozinho. Posso atender o chamado de Cristo de uma ou duas maneiras, mas faço parte de um organismo e de uma organização que poderá responder e servir de 1 milhão de maneiras. 6. Sempre poderei orar agora mesmo. A oração pode parecer o maior de todos os fardos. Sempre poderemos orar mais. E não é possível que consigamos orar por todas as necessidades do mundo. Ainda que sejamos extremamente organizados e disciplinados, não conseguiremos orar constantemente por mais que um punhado de pessoas ou problemas. Mas isso não quer dizer que as nossas orações sejam limitadas aos itens que conseguimos anotar em cartõezinhos 3x5. Se a prima da sua tia estar prestes a ser submetida a uma cirurgia cardíaca, ore imediatamente após ter sabido disso. Quando uma missionária compartilha suas necessidades, ore naquele momento por ela. Não deixe o momento passar. Faça uma oração curta, confie em Deus pelos resultados e, em muitos casos, siga em frente. 7. Quando encarnado, Jesus não fez tudo. Jesus não supriu todas as necessidades, deixou gente esperando na fila para ser curada, deixou uma cidade para pregar em outra, foi para um lugar afastado para orar, ficou cansado. Jamais interagiu com a maioria das pessoas do planeta, gastou 30 anos em treinamento e apenas 3 em ministério. Não tentou fazer tudo, contudo, ele fez tudo o que Deus Pai pediu. Tome tempo para ser santo. Oro para que nada nesse capítulo encoraje a acolher a graça barata ou a crendice fácil. Todos nós temos que carregar a cruz, mas é uma cruz que mata o nosso pecado, esmaga os nossos ídolos e nos ensina que é loucura confiar em nós mesmos. É uma cruz que diz: tudo farei para seguir a Jesus, e não uma cruz que diga que eu tenho de fazer tudo por Jesus. Sem dúvida, alguns cristãos têm de ser sacudidos para sair da letargia e começar a ocupar-se em prol do reino. Mas muitos cristãos já estão super ocupados. Posso tomar a expressão remindo o tempo, ver em Efésios 5,16, como um chamado para gerenciar melhor o meu tempo, quando na verdade é um chamado para ser santo, mais do que desenvolver os 7 hábitos das pessoas mais efetivas. Posso transformar todas as afirmativas em uma tem de. Posso ignorar o papel que a necessidade e a proximidade desempenham no estabelecimento das obrigações divinas. Nota: Kevin DeYoung e Greg Gilbert. Qual a missão da Igreja? Entendendo a Justiça Social e a Grande Comissão. São José dos Campos, São Paulo, Editora Fiel, 2012. Páginas 183 a 186 e 225. Continuo.
Posso me esquecer que o meu currículo de influência será inevitavelmente menor do que o meu currículo de interesse. Acima de tudo, é possível que eu perca de vista as boas novas de que o universo não é sustentado pelo meu poder. Ver em Hebreus 1:3. Isso é o trabalho de Cristo e ninguém mais poderá fazê-lo. E aleluia! Ele nem espera que eu tente.